Olá, pessoal. Eu sou a Érica, professora do curso de Terapias Integrativas. Esta aula tem por objetivo mostrar a anatomia humana básica para os cursos de terapias integrativas no geral. Ela vai apresentar a morfologia do sistema esquelético e a fisiologia também, assim como a morfologia do sistema muscular e a fisiologia dos músculos. O principal objetivo é para que o terapeuta entenda o desenho do corpo humano, o direcionamento da fibra muscular, para na hora do exercício da atividade, ele ter conhecimento do que ele está fazendo e ser um bom terapeuta. Vamos lá, então? Então, pessoal, vamos começar a nossa primeira aula do módulo Biológicas, que é a aula de Anatomia e Fisiologia Humana, da parte de esqueleto. Então, do conteúdo de esqueleto, nós vamos ver o conceito de anatomia para massagem, a visão das estruturas morfológicas, as nomenclaturas principais da divisão do corpo, a posição anatômica que é importante na hora da massagem, planos de delimitação e secção, termos de posição e direção. Vamos estudar um pouquinho do osso, o que é epífise, diáfise, canal medular, as funções do esqueleto e então o esqueleto apendicular e esqueleto axial, que seriam as partes dos ossos propriamente dito do músculo, tá? Dos nossos corpos. E a parte de músculos, nós vamos ver a musculatura torácica e membros superiores e membros inferiores. Então, começando pelo sistema esquelético, nós vamos entender o seguinte: o que é anatomia? Estudar anatomia significa cortar em partes. Então, a gente vai estudar de forma segmentada a estrutura daquilo que eu estou estudando, no caso, o corpo humano. Fisiologia é estudar o funcionamento do órgão, funcionamento químico e físico, como que aquela estrutura funciona, como que ela trabalha. Então, nós vamos ter uma parte morfológica, que é a parte que vai estar dizendo o desenho da estrutura, e a parte de fisiologia, que é a parte de como ela funciona. A anatomofisiologia em massagem. Durante a massagem, deve ser observado o ser humano de forma integral, a fim de conhecer suas estruturas e o funcionamento do corpo, bem como suas funções. As técnicas usadas em massagem possuem indicações e contraindicações, e é de responsabilidade do profissional massagista avaliar e indicar a melhor técnica a ser estudada e aplicada. Então, o massagista ele tem que saber o desenho da estrutura para que ele possa aplicar a massagem. E é isso que a gente vai aprender agora no curso, tá? Começando então em estruturas morfológicas. Posição anatômica é essa da figura. A pessoa ela está em pé, com o corpo reto, olhando para frente na linha horizontal. Os braços estão estendidos, palmas das mãos voltadas para frente, pernas estendidas e pés para frente. Então, toda vez que a gente falar numa estrutura de um órgão, nós temos que entender e imaginar que ele vai estar na posição anatômica dentro do corpo, tá? Então, a pessoa ela vai estar nessa posição. E como é que o órgão fica nessa posição? É assim que vai partir o nosso pensamento inicial da estrutura. Ele também é dividido em cabeça e pescoço, tá? O tronco é tórax e abdômen, e os membros são superiores e inferiores. No caso superior, ombro, braços, antebraço e mãos, e membros inferiores é quadril, coxas, pernas e pés. O quadril a gente estuda ele meio separado, porque tem uma estrutura mais assim intrínseca, então a gente também estrutura, mas a gente coloca ele como membro inferior. O plano de delimitação e secção do corpo. O que seria isso? Quando a gente coloca o indivíduo em posição anatômica, para poder entender a posição do órgão, a gente faz então os planos de delimitação. Como que ele agora então vai ter a estrutura definida? Então nós temos o primeiro eixo, seria o eixo crânio-caudal. É a distância determinada por uma linha entre a parte anterior do osso occipital, que é esse que fica aqui atrás da cabeça, até a base da cauda, ou seja, a primeira vértebra coxígea. Lembrando que os primeiros estudos em anatomia eram feitos em animais. Então, eles tinham essa divisão. Essa divisão crânio-caudal não é muito usada. No geral, seria o quê? Seria a coluna vertebral, tá?
do eixo do osso occipital até o último eixo da coluna. Então, seria essa parte aqui reta, ok? O plano sagital ou mediano, ele divide o corpo em direita e esquerda. Esse sim a gente usa bastante. Então, é essa parte aqui. Então, a gente vai dividir o corpo em direita e esquerda. Está à esquerda ou à direita, ok? O plano frontal, nós vamos dividir o corpo em posição anterior, que é a parte da frente, e posterior, que é a parte de trás. Então, o órgão ele está posterior ou ele está anterior? O local da dor está anterior ou posterior? Lembrando sempre que o corpo tem que ficar naquela estrutura anatômica, tá? Ele é o plano de. A posição anatômica, ela é o ponto inicial do pensamento. O plano transversal, ele vai dividir a estrutura em superior e inferior, ou seja, em cima e embaixo. Então, essa é a posição anatômica que nós costumamos usar na massagem. Posição de decúbito dorsal, ele está deitado sob o dorso. Então, decúbito dorsal. Posição lateral, ele está à direita ou à esquerda. Decúbito ventral, ele está deitado em cima do ventre, ou seja, em cima do abdômen. E esse aqui são todos os planos que a gente estava estudando agora. Termos de posição e direção. Essa nomenclatura é para a gente saber se a estrutura que nós vamos pensar está próxima do corpo ou está longe do corpo. Quando eu falo corpo, é eixo mediano do corpo, tá? Então, proximal está mais perto do corpo, ou seja, está perto do eixo mediano do corpo. Medial, ela está na média entre uma estrutura e outra, ou quase chegando. E o distal, ele está bem afastado do corpo, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente costuma usar aqui o exemplo da mão. Então, nós temos 5 dedos, cada dedo aqui nós temos 3 falanges, com exceção do dedão, que nós só temos 2 falanges. Então, essa falange aqui, ela está proximal em relação à mão. Então, ela é falange proximal. Essa falange, ela é medial, porque ela está entre duas estruturas. E essa falange aqui final é falange distal, porque ela está mais distante do eixo central, que seria a mão, ok? E assim a gente vai ter várias estruturas do corpo. Por exemplo, aqui embaixo, no maléolo, que são os ossinhos do tornozelo, nós vamos ter o maléolo medial, que é o ossinho que está para dentro do corpo, e o maléolo lateral, que é o que está ao lado do corpo. Agora, analisando o osso. Esse exemplo eu peguei um osso padrão, tá? Para a gente entender mais. Existem vários desenhos de ossos do corpo. Tem osso achatado, osso longo, osso curto. Aqui seria só para a gente entender a composição do osso e a funcionalidade dele. Periósteo é uma película que cobre a parte de fora do osso. Então, peri significa fora e ósteo significa osso. O osso ele é dividido em 2 epífises e uma diáfise. Então, as extremidades do osso se chama epífise e a diáfise é a parte central. Então, a gente vai ter, por exemplo, a epífise proximal e a epífise distal. E o canal medular é o espaço dentro dos ossos onde passa a medula espinhal. E esse canal medular é onde é produzido o osso. Esse canal medular é onde é produzido o sangue, que é feita a hematopoese. Funções do sistema esquelético. A primeira função dele é proteção, ou seja, ele faz uma barreira resistente às estruturas externas. O osso ele também dá sustentação. É ele que se encaixa os músculos, né? Os músculos eles estão grudados no osso. Então, para que a gente fique em pé, que nós tenhamos uma estrutura rígida, é necessário se ter um aporte, que é o osso. Ele também é reservatório de minerais. Ele armazena cálcio, fósforo e libera no sangue para equilíbrio mineral. A hematopoese, no interior dos ossos, existe a medula vermelha, responsável pelo processo de formação, desenvolvimento e maturação dos elementos figurados do sangue. Ou seja, as nossas células do sangue são feitas dentro do osso. Isso inclui também o nosso sistema imunológico, tá? Os nossos leucócitos, que são derivados dessas células do sangue.
A medula óssea amarela, ela armazena a energia na forma de gordura. Então, chegou um momento da vida em que a medula também ela passa a produzir gordura, que é para armazenamento de energia. Agora sim, a gente vai estudar o esqueleto axial, que seria a cabeça, a coluna vertebral e tórax. Então, a gente vai ver agora a parte dos ossos mesmo. O esqueleto axial ele é dividido em cabeça e tronco. Os ossos do esqueleto axial situam-se em torno do centro do corpo, compreendem os ossos da cabeça e os ossos do tronco. Começando pelos ossos da cabeça. Aqui eu coloquei os principais ossos da cabeça, tá? Então, nós vamos ter o osso frontal, que é esse da testa. Aqui nós temos uma visão anterior, tá? E aqui é um corte sagital. Então, nessa visão, o osso frontal é esse aqui. O parietal, ele é direita e esquerda, esse que fica aqui. O osso temporal é esse da orelha, que também é direita e esquerda. O esfenoide, ele fica aqui. O osso nasal, não é isso aqui é cartilagem, tá? O osso nasal está atrás da cartilagem. O zigomático, que é esse osso aqui do rosto. A maxila, essa parte fixa. E a mandíbula é a parte móvel, é a parte que se movimenta. E o osso occipital, que fica aqui atrás. A parte da coluna vertebral e parte torácica. Então, esse aqui é um corte anterior. Como não tem nada dentro, a gente só está vendo os ossos, né? Porque aqui está cheio de músculo, nervo, órgão, né? No caso, aqui tirou tudo só para a gente poder ver a parte óssea, tá? Então, começando, as costelas e o osso externo. Então, a parte anterior, nós vamos ter aqui as costelas, tá? Ela está grudada no osso externo, que é esse osso aqui do meio do peito. Esse finalzinho do osso externo chama processo tifoide, ele é importante também. E a costela, o que que ela faz? Ela sai do osso externo e vai até a coluna lá atrás, ela faz um arco, por isso que chama arco costal. Essa parte aqui do desenho que está em cinza é cartilagem. Então, a costela ela é grudada nessa cartilagem que está grudada no osso externo. E ela vai até atrás na coluna vertebral. Por que que a gente tem essa cartilagem? Para que o diafragma que fica aqui embaixo levante e a gente respire, para o pulmão encher de oxigênio. Então, ele faz esse movimento, ele inspira e expira, tá? Para ter esse movimento é necessário se ter essa cartilagem. A coluna vertebral. A coluna, ela é torta mesmo assim, tá? Por quê? Porque nós somos bípedes, então ela não tinha como ser reta. Para que o homem fique em pé, é necessário que ela tenha uma curvatura. As regiões da coluna, ela é dividida em cervical, que é a parte do pescoço, até aqui assim, aproximadamente. Depois, torácica, é toda a parte do tórax. E a parte lombar já pega a parte do quadril e vai até o último osso cóccix, tá? Então, tem essas divisões. Aqui eu vou ampliar o slide para a gente ver melhor as estruturas. Então, olha, isso aqui é uma vértebra, tá? Aqui ela tá vendo a parte de cima para baixo, tá? E aqui a parte lateral. Então, o corpo da vértebra é esse daqui, que é esse daqui. No meio dele, a gente tem um forame, que é esse daqui. Esse forame vai passar nervos, artéria, veia, tudo que precisa para movimentação e circulação de sangue, tá? Lembrando aqui, então aqui a gente vai ter a vértebra, né? Aqui a gente está vendo ela lateral, e aqui a gente está vendo ela de cima para baixo. Nós temos então aqui essas duas estruturas aqui chama processo transverso, que é essa parte aqui. E a parte do meio chama processo espinhoso. Então, olhando aqui a vértebra, aqui a gente vai ter o processo transverso, é esse daqui, e o processo espinhoso é esse daqui, tá? Quando a gente passa o dedo assim na coluna de uma pessoa magrinha, quem que a gente está sentindo? O processo espinhoso, tá? Então, ela tem
basicamente essa estrutura física, morfológica. E entre cada vértebra, nós vamos ter os discos vertebrais. Para que ele serve? Para que um osso não encoste no outro, tá? Um osso não pode encostar no outro porque machuca, porque vai gastar. Então, ele vai ter sempre alguma coisa que amenize esse impacto, tá? No caso aqui da coluna, é um disco vertebral. Aqui seria um outro desenho melhor do processo espinhoso, tá? Visto na posição anterior aqui, né? Então, continuando. Agora, a gente vai ver a parte de esqueleto apendicular. Então, aquilo era a parte de tórax, que era dividido em tronco, né, que seria a costela e a coluna. E a cabeça, os ossos da cabeça. Esqueleto apendicular são o quê? Inclui os membros superiores e membros inferiores. E os ossos que fazem a ligação dos membros ao esqueleto axial, que é o osso do quadril, tá? Então, vamos lá. Começando pelo membro superior, nós vamos ter aqui os principais ossos. Aqui nós temos a clavícula, que é esse osso aqui. Ele faz até uma cintura, tá? Chama cintura clavicular. Depois a escápula, que é o osso aqui atrás do ombro. Junto a ele, o húmero. Então, tá tudo grudado aqui, tá? O húmero é o osso do braço. E depois nós vamos ter o antebraço, que fica antes do braço. Por isso que é antebraço. Dividido em dois ossos, rádio e húmero. O rádio, ele é o osso que vai na direção do dedão. Então, temos aqui o dedão. Esse osso aqui, que a gente sente, é o rádio. E o osso que vai na direção do dedinho é a unha. E eles vêm até onde? Vão parar aqui no carpo, que é o nosso punho, tá? Então, o punho chama carpo. O carpo, tem vários ossinhos. Então, lembrando, na hora de massagear, tem que lembrar que aqui tem vários ossinhos, então não pode apertar demais, porque você vai estar apertando o osso do paciente. A palma da mão chama metacarpo. E aí, então, nós vamos ter as falanges. Falange proximal, falange medial, falange distal. Lembrando que o dedão só tem falange proximal e falange distal. Então, a parte de esqueleto apendicular, a parte superior de ossos, esse é o básico que a gente tem que saber. O esqueleto apendicular, parte inferior. Então, nós vamos ter aqui o osso do quadril, que eu vou explicar mais à frente. Começa pelo fêmur, tá? Ele está grudado no osso do quadril aqui numa região que chama acetábulo. Olha só o desenho do fêmur. Ele tem uma curvatura para trás, né? E depois ele vem e ele encaixa no osso da tíbia com a patela, que é a rótula, né? Antigamente chamava rótula, que é o osso do joelho. Então, a patela, ela é uma trave entre o fêmur e a tíbia, tá? E é ela que faz a gente ficar em pé. Qualquer pancada aqui na patela, a pessoa não dobra mais essa estrutura, ela não consegue mais ficar em pé, tá? Então, ao lado da fíbula, ao lado da tíbia, nós vamos ter o osso fíbula, tá? Na mesma sequência de pensamento do antebraço, nós podemos pensar aqui na perna. Então, o osso que vem na direção do dedão é a tíbia, o que vai na direção do dedinho é a fíbula. A fíbula, ela fica um pouquinho para trás da tíbia, tá? Essa região aqui de encaixe chama pinça tíbia fibular, que é onde encaixa no tornozelo. Então, aqui nós vamos ter cartilagens, né, estruturas que vão amenizar o impacto entre um osso e o outro. Então, essa região do tornozelo, a gente chama de tarso. A parte central do pé, de metatarso. E a parte dos dedos, também as falanges, proximal, medial e distal. O osso, o dedão do pé, nós comumente chamamos de hálux, e ele também só tem duas falanges, falange proximal e falange distal. Esse desenho que eu coloquei aqui, eu coloquei pelo seguinte, aonde tem esse arco aqui, esse desenho, são justamente locais onde nós temos junções de ossos. E nesse local nós vamos ter
é um local de drenagem linfática. Então, é importante que o massagista ele tenha memorizado essas regiões, porque na hora da gente fazer a massagem, nós vamos drenar a linfa ou o líquido intersticial, que é um líquido que fica entre o músculo e o osso, que é justamente o que causa o inchaço, edemas e dor muscular, para essas regiões. Então, nós vamos ver o desenho da fibra muscular e vamos direcionar o líquido para essas regiões aqui. Então, é muito importante a gente lembrar na hora da massagem que esses espaços aqui são regiões de drenagem linfática, ok? Agora, o osso do quadril. O osso do quadril, nós temos aqui o quadril masculino e o quadril feminino, tá? No caso, se chama cintura pélvica. A quantidade de ossos e o desenho é o mesmo. O que muda é a morfologia no sentido de diâmetro, tá? A cintura pélvica feminina, ela é mais larga do que a masculina. Por quê? Em virtude da gravidez, tá? Então, estudando aqui, nós vamos ter o osso ilíaco, que é esse osso principal aqui, é o osso lateral. Essa curva do osso ilíaco chama crista ilíaca, que quem é muito magrinha tem uma pontinha aqui do osso, a gente sente, né? É justamente essa parte aqui, essa parte principal aqui, que às vezes bate, dói, né? Depois, junto com ele, o osso pubis, ou osso púbico, tá? Ele fica aqui nessa região central, e aqui no meio nós vamos ter a sínfise púbica, que tem uma cartilagem aqui, tá? E depois o osso isquio, que ele faz um oito deitado, um desenho de um oito deitado. O isquio, ele tem dois forames, que também é para passagem de nervos, artérias de grosso calibre. Aqui tem uma cartilagem, por quê? Porque na hora da gravidez, esse osso ele vai alargar, e também para a passagem do feto. O homem também tem? Também tem. Ele só não alarga, ele fica lá quieto. No caso da mulher, quando ela engravida, essa parte aqui alarga, senão também fica parado, tá? E o osso ilíaco, né? Ele está grudado aonde? No osso sacro da coluna vertebral, ok? E aqui embaixo nós vamos ter o osso cóccix. Lembrando que essa estrutura ela está para trás, ela está para trás, ok? Aqui está reto porque o desenho ele é bidimensional, mas o certo é ele está para trás. Então essa é a estrutura da pelve masculina. É o osso ilíaco, o osso pubis, a sínfise púbica, o osso isquio, os forames do osso isquio, que está junto com o osso sacro da coluna vertebral. Esse desenho aqui, eu coloquei, esse desenho aqui eu coloquei, que é o desenho dos ossos do pé. Não se atenham aos escritos. O que eu quero mostrar aqui é a estrutura óssea, tá? Então, quando a gente vai fazer reflexologia podal, a gente tem que ter base que o pé, ele tem esse formato. Então, a gente não pode esquecer que o pé tem osso. Então, não adianta vir e apertar os pontos reflexos e não lembrar que está cheio de osso o pé, tá? E se você apertar entre as estruturas ósseas, você vai causar uma lesão no paciente. Então, é necessário você ter o desenho dessa estrutura aqui, para quando você for fazer reflexologia podal, você saber aonde você está apertando. Principalmente que o pé é um lugar de pouquíssimo calibre muscular. Tá? Então, aqui a gente vai ter a posição anterior do pé e aqui a posição posterior, ou seja, a parte de cima e a parte de trás do pé, tá? O próximo slide, a gente vai ver melhor a estrutura. Mas só para lembrar, aqui seria o calcanhar, aqui seria o calcanhar, a parte do tornozelo está aqui em cima, né? O osso tíbia está aqui, o osso fíbula está encaixando aqui na pinça fíbia tibular, que eu falei há pouco, né? Aqui o osso talos, tá? E aqui, tá vendo que nós temos aqui várias cartilagens, né, que se chama tróclea, entre um osso e outro, e o desenho, olha, articulação tarso-metarsal, tá? Que tem o quê? O movimento entre um osso e outro. Então, a gente não pode apertar isso daqui. Esse slide aqui, a gente vai ter uma estrutura mais organizada do osso do pé, que é o que nós temos que entender, tá?
Então, vamos lá. Aqui é a tíbia, aqui é a fíbula, está escrito perônio, porque essa imagem está em espanhol. Mas aqui eu coloquei os ossos em português, tá? Então, aqui a tíbia, a fíbia, a pinça tíbia fibular, que é essa parte do tornozelo. O osso talos, ele acompanha o osso navicular, que dele se origina três ossinhos, que são os cuneiformes, que vão dar origem a três ossos do metatarso, que na continuação vai ser o dedão e depois, na sequência, os outros dois dedos, tá? O dedão se chama hálux. Voltando aqui, na continuação da fíbula, aqui vai ter o osso fíbula, que vai estar em contato com o talos, né, formando a pinça tíbia fibular. E aí, então, o osso do calcâneo, que é o osso do calcanhar, ele vai continuar com o osso cuboide, e depois, então, os dois ossos do metatarso, que vai continuar, e as falanges. Lembrando que entre cada junção nós vamos ter as articulações. Voltando aqui no slide anterior, existem dois ossos muito importantes que nós temos que saber na hora da reflexologia, que é esse daqui, são os sesamoides. Eu vou ampliar para a gente poder ver melhor, tá? Então, o osso sesamoide são esses dois ossinhos aqui. Esse daqui são os ossos metatarsais, tá? A gente está vendo o pé, a planta do pé, a posição posterior do pé. E esse aqui é o dedão, é o ápice. Então, falange proximal, falange distal. Na região metatarsal, aqui do osso do pé, um pouquinho antes do dedão, nós temos dois ossos importantes que se chamam sesamoides, medial e lateral. Medial e lateral. Então, o que vai acontecer aqui? Esses dois ossinhos, eles estão aqui. E essa região é a região de ponto reflexo do pescoço, tá? Pescoço, coluna vertebral. Então, na hora de você massagear o paciente que tem uma dor cervical, você vai fazer uma reflexologia podal cervical, você não pode esquecer que aqui tem dois ossinhos muito sensíveis, que se você apertar demais, você pode quebrar esses ossos, tá? Então, aqui tem que ser uma massagem sempre leve. Lembrando que você não pode apertar o osso interno. Você tem que movimentar e apertar aqui as estruturas laterais, tá? Então, é esse o cuidado que eu quero mostrar na hora da reflexologia podal. Outra parte importante do pé é a fáscia plantar. Então, aqui nós temos o pé, o desenho do pé do osso, tá? E o desenho aqui que seria da fáscia. O que é essa fáscia? Fáscia é uma pele, tá? É uma membrana de tecido fibroso que ela vai estar grudando o osso ao músculo. E aqui, então, a gente vai ter a parte do músculo. Mas a parte de músculo do pé é muito superficial. Então, o que acaba mesmo protegendo o pé é justamente a fáscia, tá? Então, a fascite plantar é uma inflamação no tecido fibroso da planta do pé, chamada de fáscia plantar. É uma dor aguda na planta do pé anterior ao osso calcâneo. A fáscia, ela gruda o osso ao músculo. E aqui nós vamos ter os ossos. Como ela é um tecido fibroso, o que acontece? Ela está encaixada assim, tá? A fascite, ela vai fazer assim, como se a estrutura muscular fizesse uma pontinha aqui. Então, toda vez que você pisa, você vai pisar nessa pontinha aqui que está doendo, tá? O que o massagista tem que fazer? Tem que fazer voltar para o lugar, ou seja, tem que massagear aqui de forma leve, tá? Mas que isso volte para trás. O que causa a fáscia? Esporão do calcâneo, quando o osso do calcanhar ele faz uma proeminência, ele acaba esticando a fáscia. E a tendinite aqui atrás nós temos o tendão de Aquiles. Quando tem uma tendinite, um encurtamento do osso do músculo, quando tem um encurtamento do tendão de Aquiles, que é um tendão, ele encurta, isso vai fazer o quê? Isso vai puxar essa fáscia para trás.
E aí também vai dar fascite, vai dar inflamação nessa região do pé. Aqui, então, nós temos exercícios. Esses exercícios nós vamos fazer em sala de aula, no dia da aula presencial, de forma que eu vou fazer uma revisão da aula que nós temos agora com esses exercícios em sala de aula, tá? E a próxima aula é sistema muscular. Continuando a segunda parte da aula, nós vamos ver agora o sistema muscular. É importante conhecer os principais músculos, o sistema muscular como um todo, sua localização, as direções das fibras e sua fisiologia, pois o paciente procura, na hora do tratamento, ele sempre vai apresentar lesões e as dores musculares resultantes na postura inadequada, problemas emocionais, pouca atividade física e falta de cuidados com o próprio corpo. Isso tudo vai causar debilidades no sistema muscular da pessoa. Por isso que nós devemos conhecer a estrutura muscular e avaliar aonde está causando o dano. Bem, para estudar músculo, nós vamos então fazer uma pequena revisão, né, do que seria um músculo. Então, nós temos três tipos de músculos no nosso corpo, tá? O músculo estriado esquelético, que é aquele que está grudado ao osso, por isso que é estriado esquelético. A morfologia dele é justamente essa. Ela possui fibras, por isso que ele é estriado, esquelético, porque ele está grudado ao osso. O outro músculo seria o músculo liso, tá? Ou não estriado, é mais comumente chamado de músculo liso. Ele tem essa estrutura aqui, olha. Ele não tem fibras, ele é simplesmente liso, que é os músculos de todos os nossos órgãos. Então, os nossos órgãos são feitos de músculos lisos. Os músculos estriados esqueléticos é aquele que nós conseguimos movimentar por vontade própria, tá? Então, o músculo liso, como ele é um músculo do órgão, ele vai possuir o movimento dele, a fisiologia dele vai partir a partir do cérebro, a partir do comando dos neurônios. O músculo estriado, ele também parte dos neurônios, mas nós conseguimos movimentar. Então, nós temos uma força dentro do nosso cérebro que nós conseguimos comandar pela nossa própria vontade. O músculo liso, não. O órgão ele vai funcionar por si próprio, independente da sua vontade ou não, tá? E o músculo estriado cardíaco, ele é um músculo do coração, porque ele é uma mistura dos dois músculos. Ele é estriado, como o músculo estriado esquelético, tá? Porém, ele funciona como? Por ele mesmo, tá? Pelo comando do cérebro direto. Nós não conseguimos comandar o movimento do nosso coração. O músculo estriado esquelético, que é aquele que está grudado ao osso, ele tem a morfologia no desenho de fibras e nós conseguimos comandá-lo. O músculo liso é o músculo dos órgãos, ele não tem estrias, ou seja, ele é liso, e ele funciona pela vontade do nosso cérebro, ou seja, ele tem o próprio funcionamento dele. E o músculo cardíaco, que é uma mistura dos dois. Ele tem o desenho de um músculo estriado, porém, ele funciona de acordo com a vontade do cérebro, ou seja, ele tem autonomia, ele funciona por ele mesmo. A fisiologia muscular. No geral, o músculo ele é comandado por um neurotransmissor que se chama acetilcolina, tá? Ela consiste numa substância química que atua como neurotransmissor, transmitindo os impulsos nervosos entre as células do sistema nervoso para a fibra muscular. Também se encontra associada à transmissão de impulsos entre as junções das células nervosas e musculares que provocam a contração muscular. A acetilcolina, ela liga-se a receptores de membranas da fibra, desencadeando um potencial de ação, ou seja, ela vai fazer com que o músculo sofra uma ação. Tá? Neste momento, os filamentos de actina e miosina, que são as células do músculo,
São duas células, actina e miosina, elas se contraem, levando à diminuição do sarcômero, que é a unidade contrátil do músculo, tá? Fazendo com que tenha, então, a contração muscular. No geral, seria assim. O neurotransmissor vem lá do cérebro, pela célula nervosa, tá? Ele caminha aqui dentro da célula nervosa e chega até a fibra muscular. Quando chega na fibra muscular, existe uma combustão química que vai fazer com que a célula se contraia, tá? Então, quem manda essa combustão, quem ativa essa combustão é o neurotransmissor, a acetilcolina. Chega aqui, ativa essa combustão e aí o próprio músculo ele está preparado quimicamente para fazer essa movimentação física. Então, a partir de uma combustão química, tá? Vai passar a ter o movimento físico, que é o músculo ele faz assim. Então, as fibras elas estão encaixadas, a actina e miosina mais ou menos assim, ela vai e volta, tá? Isso tudo rapidamente, tá? Então, essa seria a fisiologia do músculo. Como que ele se movimenta? Dessa forma, vem a acetilcolina, que é o neurotransmissor, através do neurônio que está grudado no músculo, ela vai entrar na fibra muscular, então ela vai desencadear uma combustão. Essa combustão vai fazer um processo físico de movimentação do músculo, de ida e vinda. Esses aqui são os principais músculos que nós temos que estudar, na posição anterior e na posição posterior, tá? Eu sugiro que vocês imprimam essa folha, tá? Na apostila que vocês vão receber do curso presencial, para que seja melhor, na hora do trabalho, vocês terem em mente o desenho dessa estrutura. Começando pelo pescoço. O músculo principal do pescoço, no caso do massagista, tá? É o esternocleidomastóide. Então, é esse músculo aqui, ele é bem grande, tá? Ele sai daqui do osso externo e vai até o processo mastóide aqui atrás da orelha, tá? Ele é um músculo de grosso calibre, né? Ele seria esse músculo aqui, olha, principal do pescoço aqui, ó, tá? Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, né? E é o músculo que dá torcicolo, tá? Então, ele tem direito e esquerdo. Lembrando que o pescoço, ele tá cheio de artéria, veia, tá? É uma estrutura que tá rica em órgãos até. Então, na hora de massagear, é sempre superficial, nunca apertar, tá? É só para alívio, sempre para alívio. Se a pessoa tem uma dor aqui muito interna, ela tem que procurar um fisioterapeuta. Não é mais a parte de terapias integrativas na parte de massoterapia, tá? Atrás do músculo esternocleidomastoide, nós temos três músculos, que são os escalenos, anterior, médio e posterior. Aqui eu coloquei só para vocês saberem que eles existem e estão aqui, tá? Mas na massagem mesmo, não vai chegar a massagear, ok? Então, aqui o músculo escaleno anterior, porque ele está mais à frente, médio, porque ele está entre as duas estruturas, né? E o escaleno posterior, que está bem aqui atrás. Então, só para vocês saberem que eles existem também. Posição direita, posição esquerda, tá? Agora, aqui, os músculos do tronco. Então, nós estudamos as costelas, né? A coluna está aqui atrás. Como é que está dividido isso daqui, então? Então, músculos intercostais internos e externos. São os músculos da costela. Então, a gente vai ter os ossos da costela que está grudado no osso externo, que faz a volta e vai até a coluna. Entre uma costela e outra, nós vamos ter o quê? Os músculos intercostais, tá? Eles são superficiais ao toque? São, tá? Então, a gente tem que saber que aqui eles são superficiais e a gente não vai massagear muito. Não é o cargo do massoterapeuta, tá? É importante vocês saberem que eles estão aqui e seria uma massagem bem leve, bem superficial, mais para aconchego, no caso de uma massagem relaxante, tá? O diafragma é esse músculo bem grandão aqui, lembra que eu falei? Que ele levanta e a costela expande, porque tem cartilagens aqui, na hora que o pulmão enche de oxigênio. Depois ele volta para expirar o ar.
Então, esse músculo ele fica aqui. Nós não massageamos também o diafragma. Ele é um músculo interno, tá? O diafragma, nós vamos ter aqui, então, a parte da coluna vertebral, tá? Nós vamos ter os músculos paravertebrais, que são esses aqui. Então, a gente vai localizar a coluna pelo processo espinhoso, dois dedos para a direita, dois dedos para a esquerda, são os músculos paravertebrais, que a gente vai massagear no desenho dele, tá vendo? De baixo para cima, sempre nessa sequência. Lembrando que aqui nós vamos ter o escoamento da parte inguinal dos líquidos intersticiais que estão aqui na parte do dorso do paciente, a gente vai sempre massagear dessa forma, tá? Então, são os músculos paravertebrais, a gente chega a pegar assim, tá? Os músculos supraespinhal e infraespinhal estão aqui, olha, entre a clavícula, tá? Essa parte aqui de cima. Ele é mais interno, porque nós temos o trapézio em cima, mas é importante saber que eles estão aqui. Infraespinhal e supraespinhal. Agora a parte do tórax. Nós vamos ter o peitoral maior, que é esse músculo aqui que está grudado ao osso externo e vai até a parte do deltoide, tá? Parece uma borboleta, né? Esse músculo, raramente nós vamos massagear, porque na mulher fica a mama aqui na frente, a gente não vai conseguir massagear. E no homem, é no caso dele ser atleta, né? Até pode pegar essa parte da massagem aqui para eles é bom também, tá? Então, lembrando sempre que tem que massagear do externo para o deltoide, no desenho da fibra. É esse movimento que nós vamos fazer com a mão, de acordo com o desenho da fibra. Aqui, o músculo do ombro, que é o deltoide, a gente também vai massagear sempre nessa posição para o osso, tá? O reto do abdômen fica bem no meio do abdômen. Nós não massageamos muito raramente, porque aqui está cheio de órgão, tá? Os órgãos abdominais, eles estão aqui, então nós não massageamos, tá? A gente vai sempre massagear o dorso, que é as costas. Aqui, o paciente deitado de decúbito dorsal, nós não vamos massagear o abdômen dele. O que a gente massageia é esse daqui, tá? Esse lateral aqui, que é o oblíquo externo, sim. A gente pega e joga a linfa que tá para trás, de uma forma bem suave, tá? Sempre respeitando o desenho da fibra. Então, aqui eu ampliei o peitoral maior, para vocês entenderem. No homem, pode ser feita massagem, tá? Na mulher, às vezes a gente costuma massagear essa parte aqui da frente, bem aqui perto da clavícula. Às vezes a gente consegue pegar essa parte aqui sim, tá? Que elimina essa parte, a gente expande o peito aqui, né? Que seria essa parte aqui. Aí sim a gente faz uma massagem, tá? Agora a parte do tórax mesmo não, só no ombro. O deltoide é o músculo do ombro, olha o desenho da fibra dele, tá? Sempre para baixo, indo em direção à axila, que é para drenar o músculo, o líquido que está parado. O reto do abdômen é muito grande, a gente não vai massagear, porque aqui é a região abdominal, tem rim, tem útero, tem estômago, tem fígado, a gente não vai pegar isso, tá? O oblíquo externo, sim, essa parte lateral, que tem, assim, até uma certa gordura parada, a gente vai estar massageando também superficial, nunca apertando, tá? Depois, os músculos dos braços. Então, aqui nós temos o deltoide, que a gente já viu acima, né? O bíceps braquial. Tudo que é braquial está ligado ao braço, ok? Então, o termo braquial sempre vai estar ligado ao braço. Então, o bíceps braquial é esse aqui. Por quê? Porque também tem o bíceps femoral, tá? Então, esse aqui é o bíceps braquial. Depois, os flexores do punho e dos dedos são esses aqui, que ficam no antebraço, que são os músculos que ficam em cima dos dois ossos, o rádio e a úmero, ok? São essa parte aqui. Também você pode chamar tudo de músculo braquial, tá? E os extensores do punho, que é a parte mais do punho mesmo, principalmente quem tem tendinite, a gente gosta de massagear aqui, sempre superficial, só para drenar, lembrando que aqui nós temos os ossos do carpo, então não pode apertar de assim, é sempre redondo,
tá? Pegando as estruturas laterais. Agora, a parte dorsal, nós vamos ter aqui. O principal, que a gente sempre vai massagear bastante, é o trapézio. O trapézio, ele começa lá atrás, tá? Ele começa aqui, olha, vamos pegar aqui. Ó, o trapézio, ele começa aqui, em cima do peitoral, tá? Aqui, olha, essa parte aqui, tá? Da clavícula, essa parte aqui começa o músculo do trapézio, tá? Então, voltando lá, aqui. Ele faz um triângulo, tá vendo? Ele vem até a coluna, continua aqui na coluna, vem até o pescoço e volta. Depois, a parte esquerda dele, ele vem até a coluna, vai até a cervical, até o ombro e volta. Olha como ele é grande. Por isso que ele dói bastante. É ele que a gente vai ficar mais tempo na massagem mesmo, tá? Mas tem que prestar atenção no desenho da fibra dele. Então, olha, ele vai em direção ao ombro e do pescoço ele vai em direção ao ombro. Então, sempre nesse desenho. Pega aqui o osso da coluna, divide, né? Achou a coluna do paciente? Achou. Então, na direção para cima do ombro é o trapézio. Pega a cervical dele na direção para baixo do ombro é o trapézio. Porque aqui no meio nós vamos ter o latíssimo do dorso, que vai na direção da axila. Então, do meio da coluna para baixo, a gente vai ter o latíssimo do dorso, que vai fazer parecido com o desenho do trapézio, ou seja, ele vai do meio, ele vai em direção à axila, né? Ele desce, e depois da coluna, ele sobe em direção à axila, ok? Também direita e esquerda. Essa parte aqui do meio, olha, da coluna, chama fáscia tóraco-lombar. É uma região de fáscia. Tem o músculo em cima, mas é uma região de fáscia parecida com aquela do pé que a gente viu no pé. Então, é uma região que a pessoa que fica sentada assim, né, ela acaba o quê? Dobrando aqui a lombar dela, fazendo com que essas fibras, tá vendo o desenho das fibras? Uma entra na outra, causando a dor lombar. Então, a gente vai massagear bastante nesse desenho. É só seguir o desenho do músculo, tá? Acha a coluna e segue na direção da axila. E aí você já entra no músculo latíssimo do dorso. Então, esse é o desenho. Se você massagear paralelo, você vai colocar mais ainda a fibra uma dentro da outra, né? Então, você tem que acompanhar o desenho da fibra, sempre de assim, nunca de assim. O romboide menor e o romboide maior são músculos internos que estão embaixo do trapézio. Tá? Então, só para a gente saber que embaixo do trapézio você vai ter o romboide menor e o romboide maior. Não vai massagear, muito difícil, mas a gente sabe que ele está lá. Então, o paciente que tem aqui pouca massa muscular no trapézio, se você apertar muito, você vai chegar no romboide dele, tá? Então, por isso que é importante saber que tem músculo lá. A região do quadril. O quadril, nós vamos ter o glúteo maior, que é a parte maior, proeminente, onde a gente senta. O glúteo menor, que está embaixo do glúteo, o glúteo maior entre o médio, tá? E o glúteo médio é o que fica aqui em cima onde a gente toma injeção. Então, o glúteo maior, o glúteo médio e o glúteo menor, que fica aqui, tirando os dois glúteos, você vai ver o glúteo médio. Então, nós temos 3 camadas de glúteo, tá? Que é bem para proteger o quadril, ok? Existe a síndrome do piriforme, que é uma irritação no nervo ciático, que é esse nervo aqui. Ele começa aqui, vai até lá embaixo no pé, tá? A síndrome, ela é provocada pelo aumento de tensão ou espasmo do músculo piriforme. O piriforme é um músculo pequeno e profundo localizado sobre os glúteos e tem como função a rotação externa da coxa. Então, o que que acontece? Aqui a gente vai ter o glúteo. Olhando aqui nessa figura, tá? Olhando aqui nessa figura, olha, o quadradinho glúteo está ampliado aqui. Então, tira o glúteo, vai ficar isso daqui, vai ficar o músculo piriforme, que é um músculo que ele está entre o osso do quadril, né, o íleo, e ele gruda o quê? O osso fêmur, tá? Ele vai ajudar a movimentar o fêmur. Só que ele está em cima do nervo ciático.
Então, quando esse músculo ele inflama, ele aperta o nervo. E toda vez que a gente tem um encosto do músculo no nervo, a gente sente dor. Então, não é que o nervo está inchado. Quem está inchado é o músculo, tá? No caso da síndrome do piriforme. Então, a pessoa tem dor no nervo ciático porque o nervo está sendo comprimido. Então, a gente vai fazer uma massagem, principalmente na massagem esportiva, que é de alargar essa parte aqui da perna, no movimento correto. A gente vai ver isso na aula prática. E aí, então, vai ter o alargamento aqui, o piriforme para de encostar no nervo ciático e a pessoa tem um alívio imediato, praticamente. Então, essa é a síndrome do piriforme. É quando o piriforme inflama, ele encosta no nervo ciático, causando dor na ciatalgia. Agora, o músculo da parte inferior, tá? Que seria das pernas e depois os dos pés. Então, na parte anterior do corpo, nós vamos ter os músculos do quadríceps. O músculo do quadríceps é o seguinte, é um conjunto de 4 músculos, chamado músculos do quadríceps, tá? Eles estão na região anterior. Então, a gente vai ter o reto femoral, que é esse aqui, que é o músculo que está bem em cima do osso do fêmur, tá? Depois, o vasto lateral, que ele está do lado lateral, e o vasto medial, que está medial, está para dentro. E o vasto intermédio, ele está atrás do reto femoral, então não dá para ver essa imagem, ok? E entre outros músculos aqui, mas o mais importante é esse que a gente sempre acaba massageando, tá? Esse aqui são os músculos do quadríceps. Na parte posterior, você vira na pessoa ao contrário, nós vamos ter os isquios tibiais, ou seja, são os músculos que eles ligam o osso isquio ao osso tíbia, tá? Então, nós vamos ter o bíceps femoral, que é esse daqui, é um bíceps, é um músculo só com 2 cabeças, ou seja, 2 origens, tá? Ele é o quê? Ele é sempre lateral, então ele tá para fora. E o semitendíneo, que é o próximo, e o semimembranáceo ou semimembranoso, que é mais medial. Então, esses músculos a gente massageia. Por que que eu coloquei? Porque é para vocês saberem o direcionamento da fibra. Então, é sempre na direção do quadril para o joelho, tá? Lembrando que é isquio tibial. Então, tem o osso isquio, que está aqui no quadril, em direção à tíbia. Então, você vai pegar todo o formato da tíbia, tá? Esse é importante a gente saber o direcionamento da fibra. Depois, a parte da perna, você vai ter o gastrocnêmio, que é a batata da perna, que não chama batata da perna, chama gastrocnêmio, né? Após ela, você vai ter o tendão de Aquiles, que é aquele que gruda na fáscia plantar lá do pé, que quando ele encurta, vai causar fascite. Então, olha o tamanho do tendão, ele é um tendão de grosso calibre e ele precisa ser bem massageado nessa direção. Sempre assim, tá? De cima para baixo ou de baixo para cima. Não tem problema. Desde que você drene, se você fizer a massagem de baixo para cima, você vai drenar o líquido aqui na fossa poplítea. Se você fizer a massagem de cima para baixo, você vai drenar o líquido intersticial aqui entre os maléolos, tá? E o músculo soléu é esse músculo que fica aqui, lateral. A gente também consegue pegar ele na perna, mas é difícil. E o tibial anterior é o músculo que fica bem em cima da tíbia, que é o osso da canela, né? Tá? Que o pessoal que faz esporte gosta de tomar chute aqui, é o osso da canela. Então, agora nós temos os exercícios também da parte muscular, tá? Esses exercícios nós vamos fazer em sala de aula. E assim a gente finaliza essa aula online de introdutória de parte de músculos e ossos, que é extremamente necessário para o conhecimento inicial do estudo das terapias integrativas. Então, eu espero vocês agora na aula presencial. Até mais. Tchau.